Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces no Brasil, na Amazônia. Você é muito bem-vindo. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e é bom saber que você já nos dá essa preferência de sintonia. A gente sempre faz um programa com alunos acadêmicos e internacionalistas. Então, por isso eu quero logo apresentar a nossa equipe de locução do programa de hoje, a começar com a acadêmica do 4º semestre, Anamel Grimati. Tudo bem, Anamel? Tudo bem, professor. Bom dia você que está acompanhando a gente em mais um programa. Inclusive, quero mandar um abraço já para o nosso seguidor, David Moreira, do Facebook. Faça como ele e curta a nossa página Programa Globalizando. Obrigado, Anamel. E quem está também aqui com a gente nos estúdios da Rádio UNAMA é o internacionalista Luiz Sampaio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, professor. Bom dia ao senhor, bom dia também ao nosso entrevistado. Quero mandar um abraço para o Júnior Clever, nosso seguidor do Instagram. Faça como ele, siga nosso perfil do Instagram, o @pglobalizando. Legal, Luiz, muito obrigado. E quem está compondo a nossa equipe de locutores também é a Agatha Poliani, que é líder da equipe do Globalizando News. Agatha, seja bem-vinda. Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Bruno Moraes, lá do Twitter. Faça como ele e nos siga, @pglobalizando. Muito legal que está composta a equipe de locutores do programa Globalizando, e sempre nós temos um tema diferente para cada programa. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito ser dos mais relevantes, porque nós vamos falar sobre juventude e questões sociais no Brasil contemporâneo. É muito bom receber aqui nos estúdios o querido amigo Romário Alencar. Ele é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Estácio de Sá, fez parte da coordenação diocesana do setor Juventude da Diocese de Castanhal, catequista de jovens, atualmente é coordenador municipal de juventude do município de Castanhal, trabalha com juventude desde 2007 na dimensão religiosa e social. Romário, que bom te receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Bom dia, professor. Aliás, bom dia, amado professor, sem demagogia, eu tenho um carinho enorme pelo senhor. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui pela UNAMA FM. Em particular aqui queria mandar um abraço a todos esses jovens que eu tô aqui com vocês. É uma alegria fantástica e é uma alegria, professor. Você trouxe um amigo com você, não é? Isso, comigo aqui está o meu amigo e irmão Gilbson Magalhães, que faz parte junto comigo da Coordenadoria Municipal de Juventude da Prefeitura Municipal de Castanhal. Globalizando. Fique por dentro. A juventude de 15 a 24 anos representa quase 20% da população mundial. Até 2030, devemos criar aproximadamente 500 milhões de empregos para absorver jovens atualmente desempregados e os 40 milhões que ingressam no mercado todos os anos. Esse cenário mostra um dos problemas enfrentados pela juventude, que em sua maioria continua vivendo em situação de pobreza. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com Romário Alencar sobre essa questão de juventude e questões sociais no Brasil contemporâneo. Romário, tem essa questão que a Agatha falou agora com relação a emprego e a relação à pobreza. Na verdade, a juventude ela precisa ser tratada com a dignidade que merece, não é isso? Exatamente, professor. Ainda mais em um mundo que nós estamos vivendo pós-pandemia. Sim. Né? A pandemia ela veio realmente para massacrar, aniquilar, acabar, destruir com sonhos e perspectiva de juventude, infelizmente. Inclusive, nesse sentido, a Ana Figueiredo no Twitter, obrigado, Ana, ela lhe pergunta o seguinte: qual a importância de se ter um olhar mais atento para a juventude? Transformar o nosso Brasil, o nosso mundo, professor. Porque a juventude, ela tem um motor dentro de si que é capaz de explodir cada vez mais, haja vista que eu, você e toda a torcida do Flamengo demos oportunidade e despertamos esse protagonismo juvenil. Acredito que o jovem tem um potencial fantástico.
ele é capaz de transformar com certeza o Brasil, mas precisamos cada vez dar voz, vez e principalmente dar muito amor e encorajar os nossos jovens. Eu acho que você falou uma coisa importantíssima aqui. Eu acho que toda a política para a juventude precisa ter o jovem como protagonista. Ele precisa ter a voz levantada, alçada, ampliada, porque senão a gente vai estar fazendo algo para eles sem eles se sentirem donos dessa história. Com certeza, professor. Eu ouvi aqui alguns dados que foram repassados aqui no seu programa e segundo a pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Juventude, agora pós-pandemia, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e TV Cultura, o Brasil, professor, ele possui cerca de 50 milhões de jovens, que isso representa cerca de 1/4 da nossa população. E o mais grave ainda, falando um pouco sobre emprego e renda, né? A pesquisa mostra que 50% desses jovens do nosso país são considerados como jovens nem trabalhando e nem estudando. O que é muito grave, porque de alguma forma fica também sem perspectiva. Óbvio, né, professor? Você vê, por exemplo, aqui eu vou falar sobre um pouco o dever do Estado. Sim. Né? Iniciamos um novo governo e a primeira portaria que saiu, uma das primeiras que saiu, que prejudicou com certeza a juventude, foi justamente a portaria na qual acaba de vez com os conselhos. Exato. E principalmente o Conselho Nacional da Juventude, que estava estagnado. Perfeito. Isso é muito grave, a gente vai conversar no programa Globalizando sobre isso, como o atual governo ele acaba de alguma forma desmobilizando todas as instâncias sociais para a resolução desses problemas, inclusive para a juventude. Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o Romário Alencar, que é atualmente o coordenador municipal de juventude do município de Castanhal, no Pará. E aí nós temos uma pergunta que eu acho bem legal de fazer, da Elizabeth Macedo, Romário, no Instagram: como a dificuldade de acesso à educação, ciência e saneamento básico põe em risco o futuro dos jovens? Professor, isso dói o coração, né? Dói o coração porque qual é a mola propulsora, amados jovens que estão aqui? Qual é a mola propulsora para a transformação do Brasil e, sobretudo, de vocês, jovens? É a educação, professor. Sim. E aí você vê cortes em cima de cortes, parece o Eduardo Mão de Tesoura, né? Cortando para tudo que é lado. É incrível o negócio, é um absurdo, professor, esses cortes na educação que faz com que o Brasil, que faz com que os nossos jovens caiam numa decadência sem precedente algum. Isso, sabes uma coisa, Romário? Tem uma questão que você está falando bem séria, porque a educação, logicamente, ela vai te ajudar a transformar, mas o grande investimento público não acontece, né? Quando você não tem investimento público na educação, você perde um pouco essa dimensão de dar perspectiva para os jovens. Com certeza, professor, essa falta de perspectiva que acabou ainda mais com a vinda da pandemia. Segundo os dados, professor, dessa pesquisa que relatei anteriormente, né, Juventude e Pandemia, quem que está nos ouvindo quiser pesquisar, só coloca no Google Juventude e Pandemia. Sim. Né? Já está na segunda edição e virá a terceira agora. Essa segunda edição vem falar um pouco sobre o contexto de perspectiva, professor. Ela relata que, pós-pandemia, 49% dos jovens acreditam que as relações humanas e a solidariedade serão mais valorizadas. Ela também aponta que 46% dos jovens acham que a área da ciência e da pesquisa terá mais investimentos. 48% acreditam que surgirão novas formas de estudar e dinâmicas mais acessíveis. E por fim, 48% concordam que o trabalho à distância será mais comum. Então, falando um pouco sobre esse contexto de perspectivas e expectativas dos jovens pós-pandemia, né, mostra que a pandemia ela veio mudar esse cenário, mas ainda há uma esperança por parte da juventude. Globalizando Entrevista. Nós estamos com Romário Alencar falando com a gente sobre as questões de juventude e questões sociais no Brasil contemporâneo. Antes de apresentar a pergunta do Twitter, uma coisa que foi falado agora há pouco, Romário, foi sobre essa sociedade do cansaço. Aliás, o filósofo coreano Byung-Chul Han, ele fala um pouco sobre essa questão, dizendo que a atual sociedade capitalista, ela leva os jovens a uma vida desesperadora em busca de resultados e acabam não vivendo o momento presente. Isso torna os jovens cada vez mais doentes, não é isso, Romário? Com certeza, professor. E novamente reafirmo, né? A pandemia veio agravar toda essa questão, jovens, do bem-estar.
Segundo a pesquisa, professor, 70% ainda estão com o emocional muito abalado pós-pandemia. Já outros estão com um condicionamento físico pior, porque permaneceu em casa. Essa questão do cansaço, né, de ficar em casa, e deixaram mais os jovens ansiosos, né, e principalmente, né, aí vem um ponto positivo, pelo menos aí, que é essa questão do bom relacionamento em casa com a família e o diálogo que a pandemia veio trazendo. Mas, sem sombra de dúvida, isso ainda é um terror na vida dos jovens, esse comodismo trazido pela pandemia e, com certeza, pela falta de perspectiva através do Estado. E é interessante que a Marcela Reis, pelo Twitter, ele pergunta o seguinte: quais os desafios relacionados ao emprego e capacitação profissional da população jovem brasileira? Professor, falei anteriormente, né? A gente tem aí 50% dos jovens considerados jovens nem estudando nem trabalhando. A pandemia vem e tira o emprego daqueles que estavam trabalhando de forma formal e ou informal. E você vê ainda um tabu que é crescente na vida dos jovens, que é: eu lhe emprego se você tiver experiência. Como ter experiência sem oportunidade? Exato, é isso. Não tem como, professor. A gente para aí, a gente esbarra aí. Então precisamos, precisamos dar oportunidade aos nossos jovens. A coordenadoria que você tem lá na município de Castanhal tem se preocupado exatamente com essas questões? Trabalhamos, professor, trabalhamos sim, porque a Coordenadoria de Juventude, ela busca trabalhar na luz dos direitos da juventude que consta no Estatuto Nacional da Juventude. Perfeito. Se o senhor me permite dizer, os direitos da juventude com o nosso estatuto é direito à cidadania, direito à educação, direito a trabalho e renda, diversidade e igualdade, saúde, esporte e lazer, comunicação, liberdade de expressão, cultura, sustentabilidade e segurança, né? Esses são os direitos da juventude que consta no nosso estatuto, que foi instituído em 2013. Globalizando. Fique por dentro. A representação internacional da juventude é um diálogo necessário. O secretário-geral da ONU afirmou que os jovens são afetados pelas crises atuais, mas também estão na vanguarda das ações e soluções. Em reconhecimento a isto, as Nações Unidas criaram o Índice da Juventude na Política e o Fundo de Construção da Paz, que servem como controle dos estados para assegurar a abertura de espaços políticos. Globalizando Entrevista. Estamos com Romário Alencar, da Coordenadoria de Juventude do município de Castanhal, no Pará. Tem uma pergunta, Romário, bem interessante aqui da Andréia Gama, pelo Facebook. Obrigado, viu, Andréia? Existem programas e políticas brasileiras voltadas para a população jovem? Olha, professor, segundo o governo federal, nós temos aí algumas ações voltadas para a juventude. Dentre elas, nós temos o ID Jovem, que é um programa que permite a juventude de 15 a 29 anos se cadastrar pelo site, pelo aplicativo, e isso dá direito a esse jovem, né, possibilita alguns benefícios, como a meia entrada em cinema, meia entrada em transportes interurbanos e municipais e etc. Também existe outro programa chamado Horizontes, que permite os jovens a empreender, né? E também existe aqui, trazendo para o nosso estado, um programa que foi de lei de autoria do deputado Diceu Tencaten e foi sancionado pelo atual governador Helder Barbalho, que é justamente a CNH Pai d'Égua, né? Justamente que permite que esse jovem tenha logo esse acesso a esse importante documento e permite aí transitar pelas vias estaduais, federais e municipais. Romário, não tenha dúvida que o atual governo federal acaba de alguma forma tirando alguns sonhos do jovem, né? Especialmente a dificuldade de adentrar numa universidade pública, a dificuldade de você ter bolsa de estudos, a dificuldade de você ter uma perspectiva de trabalho. Como fazer para superar esse problema? Mudar, professor, mudar.
temos que mudar, né? E aí vem a nossa ferramenta, a ferramenta principal dos jovens é justamente o voto. Né? É justamente o voto que dá a capacidade de a gente mudar esse cenário. Ora, você vê aí um governo que não pensa em juventude, porque quando tira dinheiro da saúde e da educação está afetando diretamente os jovens. Exatamente. Acaba com sonhos, destrói tudo. Veio a pandemia, deixa a pergunta no ar: qual foi o programa que o atual governo federal fez para beneficiar a juventude? Nenhum, professor. Muito bem, então na verdade temos um desafio muito grande. A consciência democrática é fundamental, né, Romário? Com certeza, professor. Eu vejo assim, que a juventude ela tem que se posicionar. Sim. Não existe mais neutralidade. Tem que se posicionar, tem que lutar, né? Tem que ir realmente para campo para poder mudar esse cenário. Globalizando Entrevista. Nós estamos com Romário Alencar aqui no programa Globalizando. Importante falar de juventude e questões sociais no Brasil contemporâneo, e temos participação de ouvintes. Vamos acompanhar. Bom dia, meu nome é Manuele Gaia e eu sou estudante de RI da UNAMA no primeiro semestre, e a minha pergunta é: como a juventude pode assumir protagonismo nas mudanças sociais, considerando que as estruturas tradicionais não dão espaço suficiente para que o jovem tenha voz? Professor, eu vejo que a cada dia eu tenho a clareza e a certeza que a juventude, para poder vencer ainda mais essa etapa, ela tem que realmente mergulhar dentro do cenário político. Sim, né? Sim. Ela tem que realmente exercer um cargo, aqueles que têm, né, essa missão, que tem essa pretensão para poder mudar. Não tem como ter protagonismo se não tem oportunidade. Se não tem oportunidade, a gente tem que buscar. Buscar como? Buscar brigando, no melhor sentido da palavra, né? A gente tem que questionar, a gente tem que fazendo a voz ouvir, né? Exatamente, né? Não é aquela voz que clama no deserto, mas a gente tem que lutar, professor, né? Brincadeiras à parte, a juventude tem que brincar, tem que lutar, na verdade. Ela tem que exercer o seu papel, ela tem que mostrar para o Brasil e para o mundo o seu poder de transformação. Só assim a gente vai conseguir quebrar todos esses paradigmas, essas barreiras que enfrentamos hoje. É interessante, né, Mel? Vou colocar você na questão, porque você também é de uma cidade do interior, como eu sou, como o Romário é, né? É importante o jovem também, nessas cidades mais de interior, se organizarem para lutar pelos seus direitos, né? Sim, professor. Inclusive, eu acho que no interior é onde a gente vê mais essa precariedade, desse cuidado mesmo do governo com os jovens. A gente vê nas escolas a pouca matrícula de alunos, ou então a desistência, e isso é muito difícil e complicado, até triste, pra gente ver a desistência desses alunos, e quando a gente vê assim, depois, né, já em situações tão difíceis, vivendo de uma forma tão precária, é bem triste. A solução mesmo é a gente mergulhar, como o Romário estava falando, na política, e lutar pelos nossos direitos, e ir atrás do que a gente tem direito. Espaços, né, Romário, que a Mel tá falando, são esses espaços de decisão que o jovem precisa estar presente, né? Com certeza, professor. Se me permite, eu queria só voltar um pouco na fala dela, que eu achei muito interessante, sobre essa questão do jovem da zona urbana e da zona rural. A gente fazendo uma pesquisa em Castanhal, a gente pôde perceber o seguinte, que a juventude da zona rural, o que acontece? O anseio dela, falando na nossa realidade de Castanhal, o anseio dela é ir para a zona urbana, conseguir um emprego no comércio, e para ela tudo aquilo ali tá lindo, tá de boa, é o sonho, né? Só que em Castanhal nós temos o Instituto do IFPA. Certo. Que promove ali os cursos de agronomia e etc, agricultura e tudo. Então, já pensou se o jovem da zona rural pega esta ferramenta, esse conhecimento, e leva para sua casa, que o seu pai e a sua mãe são microempreendedores ali? É isso. Vai multiplicar e a renda vai triplicar do que ele ganharia no comércio, porque ele vai pro comércio, paga passagem, hora vai de bicicleta, hora vai caminhando, né? Então eles não conseguem ainda enxergar que esse crescimento ele pode ser maior aonde eles estão. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia.
O site internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, já tem 9 anos. Esse site, ele leva para você a produção dos alunos de Relações Internacionais. Para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui nos estúdios Thaís Borges. Tudo bem, Thaís? Bom dia, professor Mário Tito, pessoal que está apresentando e para você que está ligado no programa Globalizando. Explica pra gente o que é exatamente esse projeto de extensão Site Internacional da Amazônia. O site, ele é um projeto online que reúne diversos estudantes de Relações Internacionais para produzir conteúdos diariamente. E esse mês o site internacional preparou uma programação especial de férias com 2 artigos por semana. Esses textos são produzidos por alunos do primeiro semestre de RI que desde o começo do curso já são motivados a pesquisar e escrever sobre temas atuais, com o auxílio da nossa equipe de correção formada por internacionalistas e pelo professor Mário Tito. Thaís, então tem programação de férias agora. O que é que tem assim de novidade nesse conteúdo? Então, nessa semana nós vamos ter na terça-feira, no dia 19, o texto O Esporte como Soft Power das Relações Internacionais e na quinta, dia 21, o texto As Diferentes Abordagens dos Teóricos Contratualistas. Legal, Thaís. Fala aí pra gente como é que se faz pra chegar a todo esse conteúdo. Então, você pode acompanhar a gente no Instagram e Twitter com @interdamazônia e no seu navegador digitando www.internacionaldamazônia.com. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui para dizer o que agrega em ti essa experiência. Então, professor, o site ele permite ao estudante desenvolver habilidades necessárias para o seu futuro como profissional e pesquisador, como o trabalho em equipe e apuração de fatos, com as pesquisas desenvolvidas através dos artigos e dos quadros especiais do site, sem contar que permite ao estudante explorar e descobrir áreas das relações internacionais de seu interesse. E essa foi Thaís Borges aqui pelo site internacional da Amazônia. Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com Romário Alencar, ele é coordenador de juventude lá do município de Castanhal, no Pará. Romário, tem uma pergunta da Laura Marques pelo Facebook. Obrigado, viu, Laura? Quais as medidas o governo deve tomar para minimizar os desafios sociais da juventude? Professor, políticas públicas. Em todos os sentidos. O governo não faz nada. Não tem nada. Então tem que permitir para os jovens programas que possam principalmente introduzir os jovens a cada dia na educação. Sem educação não vamos a lugar algum. Não tem como. Sem educação a gente não tem sonhos, não tem perspectivas, não consegue, como diz sempre o senhor professor, ter um olhar transcendente, né? Olhar assim além do óptico e observar, né, um mundo mais colorido, mais belo de se viver. Então o governo ele tem que proporcionar principalmente educação, tem que proporcionar um programa que possa introduzir cada vez mais o jovem no mercado de trabalho, qualificar acima de tudo, mas ter aí uma contrapartida com os empresários para que possam aumentar ainda mais as chances do primeiro emprego dos jovens. Em contrapartida, ver ali, né, a relação dos impostos, nessas reduções. Exato. Que possam dar incentivo também a esses empresários, né? E também trabalhar, sobretudo, na dimensão de saúde. A saúde não é somente para as pessoas idosas, é para todos e sobretudo para os jovens que hoje, infelizmente, estão cada dia mais doentes, psicologicamente falando. Eu quero lhe perguntar uma coisa, porque eu já lhe conhecia há algum tempo atrás, você trabalhando sempre na dimensão também da fé. E a gente sempre fala que a fé, a cristã, ou qualquer tipo de fé, ela precisa ter um compromisso social. Então, na verdade, a gente não pode dissociar essa questão da espiritualidade com a questão do compromisso social, né? Professor, eu não sei o que seria dos jovens se não fossem as igrejas nesse tempo de pandemia. E quando eu falo igrejas, eu falo todas. Né, todas as denominações religiosas, não tem como. A igreja fez um papel fundamental e ainda faz na vida dos jovens, sobretudo na dimensão social e espiritual. Portanto, uma fé que não leve a isso é uma fé morta, né? Com certeza, professor, né? Dentro de nós, dentro dos jovens, como diz Caetano em sua música, né? Uma força estranha que me leva a cantar, né? Essa força dentro de nós é o Espírito de Deus, né? Então, mesmo que cada um tenha a sua dimensão religiosa, mesmo que a gente reze ou ore em altares diferentes, que a gente possa sempre, no final das contas, estar na mesma mesa e poder jantar, né? Um delicioso alimento. E assim ver a unidade da
na igreja, né? Então eu vejo que a fé com certeza é um ponto fundamental na vida transformadora dos nossos jovens. E este foi o programa Globalizando de hoje. Programa bom é assim, parece que passa muito rápido. Sou o professor Mário Tito Almeida, agradeço demais a sua companhia, você que está no meio das férias acompanhando a gente também aqui pelo programa Globalizando, seja pela rádio, pela internet, pelo podcast de qualquer lugar. Muito obrigado. Você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programaglobalizando@gmail.com. Romário, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Você que é ouvinte assíduo também do Globalizando, né? Sim, professor. Sem demagogia, eu escuto, né? E assistia no tempo de pandemia as lives, que ainda continuam, sem né? dúvida. Aí, e é um programa fantástico. Quero desde já lhe parabenizar por deixar que esses lindos jovens aqui e os outros que não estão aqui, né? Das turmas que só acompanham, possam caminhar, possam justamente despertar cada vez mais esse protagonismo que é importante. Eu acredito muito na força da juventude, como acredito também que o senhor tenha esse mesmo pensamento, né? Vocês, jovens, têm um futuro brilhante pela frente, né? Então sigam, não tenham medo, lutam justamente juntos em unidade para poder transformar esse Brasil. E aqui, professor, eu queria deixar uma mensagem, né, a todos os jovens que estão nos escutando, uma mensagem que eu vi de um estudante do ensino superior que fez lá do Rio Grande do Sul, que participou dessa pesquisa que foi feita a nível nacional, e ele dizia um pouco sobre esse ser jovem. Sim. Né? E ele dizia assim: ser jovem hoje significa romper barreiras de gerações anteriores, mas ao mesmo tempo aprender com elas. Não podemos cometer os mesmos erros do passado e precisamos criar um novo mundo. Modernidade, solidariedade, empatia e conexão são valores que devem nos moldar. É criar uma nova geração que se faz presente e atuante, levando para todo mundo um caminho melhor. Muito obrigado, Romário. Agradeço também ao Bill Magalhães, que esteve com a gente no programa Globalizando de hoje. Deixa eu agradecer quem fez perguntas: Ana Figueiredo, Elizabeth Macedo, Marcela Reis, André Gama, Manuel Gaia e Laura Marques. Agradeço também a nossa equipe de locutores, a começar pelo querido amigo Luiz Sampaio, membro da equipe de entrevista. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Barati. Também quero agradecer a presença do nosso entrevistado de hoje. Obrigado também pela oportunidade de estar na locução do programa de hoje. Vou me ausentar durante um tempo, mas ano que vem eu estarei de volta. E um último recado, quero chamar vocês para ficarem ligados no nosso próximo programa da semana que vem, que é sobre preservação do patrimônio histórico como valorização da cultura. Obrigado, Luiz. E o Luiz vai para Foz do Iguaçu para completar seus estudos de mestrado. E boa viagem para ele e um sucesso no trabalho dele. Quero agradecer a Ana Mel Grimati, ela faz parte da equipe de externas. Obrigado, Mel. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal daqui da rádio que esteve junto comigo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se você quer continuar recebendo esse conteúdo de qualidade, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram, @pglobalizando. E quero agradecer também a Agatha Poliani, ela é líder da equipe do Globalizando News. Agatha, muito obrigado. Muito obrigada, professora. É sempre muito bom estar aqui nessa conversa de qualidade. Obrigada também aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Queria agradecer também a equipe que esteve aqui comigo, né? O Luiz, que foi meu monitor de economia, que vai deixar a gente para seguir. E eu queria aproveitar para lembrar vocês que se vocês gostaram desse programa ou perderam alguma parte ou quiserem ver outros programas, nós estamos disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos como Programa Globalizando. Legal, Agatha, obrigado. Quero agradecer a nossa equipe, que é numerosa e muito competente, a começar pela coordenação geral da Carol Nascimento, também a Jade Germano, que é de Castanhal, que está nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amador, Alice Cardoso e Alciane Carvalho na playlist, Larissa Hiro Schoenberg, que é de Castanhal, Lucas Patrick, Ana Clara Nunes, Juliana
Adriana Gomes nas entrevistas, Yane de Paula, Carlos Eduardo Rodrigues, Camille Mácola, Beatriz de Nazaré e Manoel Gaia no Globalizando News, Cauene Biapina, Jennifer Gonçalves, Sara Tavares, Gabriela Grosso, Heloísa Valente, Emi Vilas Boas, Lana Borges, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Victor nas mídias, Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Victoria Vidal, Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Pablo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz, Isabelle Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres, Camille Mâncio no roteiro, Verena Moura, Beatriz Valente na revisão do roteiro, Sérgio Salles e Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, edição de áudio de Ítalo Lobato. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.